lentes de contato de uso diário. Seja bem-vinda, Renatinha. Boa noite, Tina, pessoal da Soblete e o público aí que está nos assistindo nessas lives de terça-feira, que são ótimas, o público geral, com assuntos sempre muito interessantes. Tenho o prazer de assistir sempre, Tina, entrevistando o pessoal, trazendo colegas com muito conhecimento, e é um prazer estar aqui, estou muito feliz. E existe como saber se suas lentes já podem ser descartadas? Como é que as pessoas sabem que já pode descartar a lente? Vai sentir alguma coisa e daí vai descartar? Como é que isso acontece? Excelente lembrança, Tina, porque a gente tem um mito que as pessoas costumam acreditar que a gente vai sentir quando não é mais o momento ideal de utilizar aquela lente. Eu deixo de usar as minhas lentes quando estou sentindo a sensação de areia nos olhos, quando eu sinto as lentes muito secas nos olhos. E isso é extremamente perigoso. As lentes, elas têm um tempo pré-determinado para descarte. Cada lente, cada fabricante vai ter um tempo pré-determinado que, quando for estabelecido com o seu oftalmologista na sua consulta, a gente vai definir qual vai ser a melhor lente e qual o tempo ideal. Existem as lentes diárias, que são as lentes que a gente vai falar hoje, né? Existem as lentes quinzenais, as mensais, trimestrais, anuais. Então, devemos respeitar esse prazo de troca para evitar as complicações associadas ao mau uso de lentes de contato. Lentes de contato bem utilizadas são maravilhosas. Lentes de contato mal utilizadas vão trazer complicações que a gente não quer nem encontrar por perto, né? Perfeito. Então, o oftalmologista é que vai definir, né, junto no momento que tiver a adaptação da lente, né, que tiver nas orientações do consultório, vai orientar também como deve ser esse descarte, né, muito importante. E uma mesma lente, ela pode ter, dependendo do paciente, tipos de descarte diferentes? Isso pode acontecer? Não. O tempo de descarte da lente é único, independente se a sua lente ela é mensal e você usou aquela lente uma vez no mês, passados aqueles 30 dias, a lente tem que ser descartada. Se você usou uma vez ou se usou 30, isso não importa. Devemos respeitar esse prazo de troca que vai ser alinhado com o oftalmologista. Perfeitamente. Lembrando também que, dependendo das condições que você tenha, né, de alguma doença, ou o seu oftalmologista, conhecendo o seu olho, perceba que tem alguma condição, né, um olho seco, que precise que a lente seja descartada mais cedo, isso pode acontecer, né? Porque cada olho é único, né? E cada situação é única. Então, pode acontecer, nunca a gente extinge esse prazo, mas pode acontecer da gente precisar reduzir por características específicas de determinado paciente. Acontece isso com você também? Exatamente. Às vezes a gente precisa reduzir o tempo, nunca aumentar. Exato. Então, a lente pode durar menos tempo para cada indivíduo, dependendo se ele forma mais depósitos, se ele tem um olho mais seco, mas a lente nunca vai durar mais do que o tempo determinado. Massa. E em relação à lente, agora vamos entrar no nosso assunto, que são elas, as lentes de descarte diário, né? A gente vem reduzindo cada vez mais, a gente está tendo opções de descarte mais cedo, isso, né? Coisas que durante os anos a gente vem observando. Antigamente a gente só tinha lente anual, né? E isso foi sendo reduzido e tem um propósito, tem um porquê disso acontecer, né? E até a gente chegar nas lentes de descarte diário, né? Que talvez seja considerado até uma situação ideal, né? Você está descartando todo dia a lente. Vamos ouvir um pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as vantagens da lente de descarte diário. Eu sou fã das lentes de descarte diário. O ideal realmente seria que todos pudéssemos usar lentes sempre de descarte diário. São lentes que vão possibilitar que a gente tenha um descarte mais rápido, então muito menor risco de infecção, de contaminação. A gente não precisa ter estojinho para guardar a lente, ter líquido para colocar no estojinho.
o contato com a lente é muito menor. A gente vai colocar uma vez no dia, tirou, jogou fora e descarta aquela lente. No outro dia você já tem uma nova lente para usar. Então a chance de infecção é muito mais reduzida. Permite que a gente utilize em criança, não que a gente não possa utilizar as outras, mas que a gente utilize de uma forma mais segura. Facilita para quem faz esse uso eventual, que use de uma forma mais correta, porque às vezes aquele paciente que vai usar 1 a 2 vezes no mês acabava estendendo. Então, uma lente mensal costumava usar por 2 a 3 meses. E com a lente de descarte diário, isso se torna muito mais facilitado. Então, eu sou super fã, adoro lente de descarte diário. E eu imagino que os pacientes possam pensar assim, né? As pessoas leigas, mas será que minha visão vai ficar pior? Se ela é um descarte diário, a qualidade da lente é pior? Isso existe? Existe essa preocupação, é uma preocupação válida para o paciente? Essa preocupação existe, mas não deve nem ser considerada, porque são lentes que vão te proporcionar a mesma qualidade visual de uma lente mensal ou de uma lente anual. Às vezes, uma qualidade visual ao longo do tempo até melhor, porque é uma lente que todo dia é uma lente nova. Então, nesse sentido, é só benefício, não tem nenhum malefício em relação às lentes de maior duração. Não existem lentes de descarte diário que cubram todos os tipos de grau. Às vezes a gente tem uma deficiência nas lentes de descarte diário tóricas, com lentes com astigmatismo e multifocais, então às vezes não tem para todo mundo. Espero que em breve a gente tenha lentes de descarte diário para qualquer tipo de grau, mas o ideal é a gente utilizar esse tipo de lente em relação às lentes de descarte mais prolongado, sempre que for possível, então não tem nenhum tipo de prejuízo. Perfeitamente. E apesar de não ter, né, como você falou, ainda a gente não tem todo o arsenal que a gente tem em outras lentes, a gente tem de descarte diário, mas vem cada vez se ampliando mais, né? Cada vez você tem produtos novos de descarte diário, então esse leque tem se ampliado muito, né? Uma outra pergunta. A gente já falou aqui que a gente não deve, já deu esse spoiler, que a gente não deve prolongar o uso. Às vezes o paciente, puxa, eu fui só malhar, só usei aquelas 2 horinhas, eu consigo usar para amanhã aquela lente? Como é que isso Eu sei que dá ocorre? muita pena de jogar essa lente fora, mas essa lente não deve ser guardada, não deve ser mantida, conservada numa solução multipropósito lá que você costuma utilizar para suas lentes mensais. Na confecção dessas lentes, o propósito delas não é que elas sejam usadas por mais de um dia. Então, para manter a sua segurança, a questão de infecção, as lentes têm componentes bacteriostáticos, então ela foi programada, foi feita para ser usada em uso único, em uso diário. Então, não conserve essa lente para utilizar novamente depois. Não dá para fazer o jeitinho, não, de segurar a lente. Porque, inclusive, ela sai, o propósito, como você falou, né? Ele acaba sendo inutilizado, né? O propósito de você realmente ter uma lente verdadeiramente descartável. E em relação o perfil do paciente, qual é aquele paciente que, assim, chega no seu consultório e você fala assim, não, esse paciente é um paciente excelente para lente de uso diário. Como é que a gente, como é o seu perfil de paciente? Queria muito que fosse uma lente para todos, para todo mundo, mas ainda a questão de custo-benefício ainda não compensa para quem faz um uso diário das lentes de contato. Então, para mim, o candidato ideal para o uso de lente de descarte diário é um usuário que não usa a lente diariamente, todos os dias, quer fazer um uso mais eventual. Crianças e adolescentes que vão começar a utilizar lentes e precisam desse cuidado, dessa nova lente todos os dias, né? De não se expor tanto à questão de contaminação. Quem quer fazer um uso eventual para uma prática esportiva, quer usar a lente para correr ou para praticar um esporte, a gente acaba podendo expor essas lentes à água, por exemplo, vai nadar. Então já contaminou aquela lente ali na água. Depois ali você vai ter que jogar e descartar aquela lente. Então esse usuário mais eventual é o usuário perfeito para lente de contato de descarte diário. Ótimo. Você lembra de mais algum
alguma indicação que você gosta de usar na sua prática? Não, tem alguns pacientes e, assim, ela é tão prática, né, a lente de descarte diário é tão prática que, assim, o meu uso, eu, apesar de usar a lente todos os dias, eu eventualmente, assim, em determinadas situações, eu uso a de descarte diário. Por exemplo, eu vou viajar, então você leva o seu kit de lente com a quantidade que você vai usar durante o dia. Isso é muito legal, assim, porque você tem aqueles dias, eu vou passar 5 dias fora, eu vou levar minhas 5 lentes, vou utilizar e vou voltar mais leve, né? Exatamente. Se não vou Você leva precisar ali 5 levar pares, e não vou perfeito. precisar levar outras coisas, né? A questão do estojo, né? Mais coisas para você estar lembrando, para você estar levando. Então, até em situações eventuais, você pode usar também. Então, assim, aquele paciente que usa todos os dias, você tem uma opção também de descarte diário. Ou, por exemplo, você vai para um ambiente um pouco mais insalubre, né? Que você precise de uma segurança maior, né? Você precisa que a sua lente do dia a dia ela não seja, né? Não corra riscos de contaminação extra, né? Então você pode, eu acho que é também uma boa situação. Então não impede o fato, eu acho que da pessoa que usa a lente, né, mais tempo em determinadas situações utilizar a lente de descarte diário também, né? Exatamente. Essa ideia, você que me ensinou até isso, eu adoro quando eu vou viajar. Aprendi, agora eu também não viajo mais com todos os meus apetrechos, levo os meus pares de Muito descarte prático, diário. né? É muito mais Muito prático. prático. É. E acho que realmente em algum momento nós vamos evoluir para a questão da lente de descarte diário. Ela cada vez ela tem ficado mais acessível e eu acho que isso vai continuar acontecendo até chegar um momento realmente que a gente consiga que boa parte dos usuários estejam utilizando esse tipo de descarte que realmente é excelente, né? Exatamente. Então, lembrando, respeitar o descarte, né? Vamos lembrar aqui para o nosso público, respeitar o tempo da nossa lente, respeitar as orientações do seu oftalmologista, né? De como você deve fazer o uso daquela lente, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Então, isso é o mais importante. Você está sendo bem orientado pelo seu oftalmologista. Exatamente. Acho que o principal recado é esse. A gente tem conhecimento que existe esse tipo de lente, né? Bem prático e bem seguro. E lembrar que a lente a gente não tem que esperar ter sintoma para descartar nossa lente. Tem que descartar no prazo adequado. Tem que ser na hora certinha. Não é isso? Exatamente. Perfeito. Eu acho que é isso, né? Eu queria viu? agradecer Renatinha por esse tempo que ela nos deu aqui, dos seus conhecimentos em lente de descarte diário. E agradecer ao nosso público também, que está aí também participando. E pode deixar suas perguntas e questione seu oftalmologista na próxima consulta. Será que não é o seu perfil? Será que não é a sua você não vai ter um grande benefício com a lente de descarte diário? E assim, hoje a gente, como eu falei, o custo dela tem sido, né, melhorado, porque a gente tem muita opção hoje, então não é nada que você não possa estar usufruindo também não. Tá bom? Exatamente. Muito obrigada, Renata. Um abraço para todos e ficamos por aqui hoje no Só Black Responde. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.